Pu, 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 puru, pu, 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 puru, pu, 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 puru, pu. Pum, pum, pu, 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 puru, pu. Imagens. Salve, salve família! Tá começando mais um episódio daquele jeitão. Eu sou o Cauã. Eu sou o Otávio e hoje a gente vai falar de um cara que, se estivesse vivo nos dias de hoje, seria um puta de um professor exigente, é ele, Emil Durkheim. Pra falar disso, trouxemos o homem que estudou o assunto. João, seja bem-vindo, meu mano. Aí, galera, muito obrigado pelo convite, hein, mano. Bora trocar essa ideia. Durkheim é da hora e ele é cheio de conceito, mas dá pra explicar de boa, gente. Fechou então, João, fala pra mim, se você tivesse que apresentar o Durkheim pra alguém que nunca ouviu Hum. falar dele, como você faria isso? Cara, isso é uma boa pergunta. Eu diria assim, o Durkheim, ele foi um dos caras que ele transformou a sociologia em ciência. Isso lá no fim do século XIX e no início do século XX. Então ele viveu numa época cheia de mudanças. Ele viu a industrialização, cidades crescendo, gente chegando, regras mudando, e ele queria entender como que a sociedade continuava funcionando mesmo com tanta mudança. Tipo o cara que olha o caos e fala, tipo, calma, dá pra entender isso aí. Cara, é exatamente isso daí. Ele buscava ordem no meio da bagunça. Tá, vamos pro tema então. Qual que era a visão de Durkheim sobre a educação? Bom, para Durkheim, a associação, a educação, ela é um dos pilares da Uhum. sociedade. Ela tem a função de formar o indivíduo de acordo com os valores do grupo. Então, a escola, por exemplo, ela não ensina só matéria, mas ela transmite a cultura, as regras, a moral e a forma de conviver. Tipo, a escola é um atualizador de sistema social. Cara, é exatamente isso daí. A sociedade muda e a educação ajuda a manter essa mudança. E essa educação acontece na escola. E essa socialização que ele falava tanto, do que se trata? Essa socialização, ela é o processo de aprender a viver em sociedade. Você não nasce sabendo dividir, esperar a sua vez, ou respeitar as pessoas, ou até trabalhar em equipe. Tudo isso a gente aprende e é principalmente na escola. É tipo quando a professora fala todo mundo em silêncio. Era mais sobre a convivência do que sobre a matéria em si. É isso mesmo. O Durkheim, ele dizia que a escola, ela é uma mini sociedade, cheia de regras que nos preparam para a vida adulta. Tá, levando isso em consideração, explica pra gente um pouco como é que funciona a parte da moral de Durkheim e por que que isso geralmente confunde a galera. Bom, a moral para Durkheim, ela é um conjunto de regras e valores que permitem a convivência. Ele falava que a educação tem que ensinar isso: respeito, espírito de equipe, solidariedade. Tudo isso a educação ela é responsável por ensinar. Tipo quando dizem, não é só tirar nota boa, é saber viver em grupo. Cara, é exatamente essa a visão dele. Exatamente, de verdade. E ele tinha essa visão que a escola tinha o papel de unir a sociedade, né? Sim, sim, sim. O Durkheim, ele acreditava que a escola, ela cria um sentimento de coesão social, mesmo com pessoas de origens diferentes. Ao passar pela escola, elas compartilham os valores em comum. Então, isso une a sociedade. Mano, isso faz um sentido bizarro. Tipo, independente do que você. De onde você veio, na escola, todo mundo aprende regra básica de convivência, tá ligado? Então meio que todo mundo cresce igual. Cara, é exatamente isso. Isso ajuda a manter a sociedade em ordem, né? Já que a gente aprende valores em comum. Tá, agora pra parte mais nerd do negócio, e explica, por favor, de maneira mais simples, por que que a educação para Durkheim é considerada um fato social? Cara,
Durkheim considera a educação como um fato social porque ela existe antes de você nascer. Ela é um fator externo a você e influencia o seu comportamento da mesma forma. Já que a educação ela tem regras próprias, ela tem instituição, como as escolas, ela tem objetivos muito bem definidos e ela tem métodos fixos. E quando você entra na escola, tudo isso já existe, você só se adapta, sabe? Então é por isso que ela é um fato social, porque ela não depende de você. Tá, Uhum. é tipo entrar num jogo que a regra já tá tudo pronta. É isso mesmo, você é só um jogador e você só joga. Me dá exemplo aí, então, pra ficar mais fácil de entender. Cara, beleza, vamos lá. Nós temos os horários das aulas, você não escolhe. Você apenas recebe lá o cronograma e você tem que seguir. Você levanta a mão para falar, então isso te ensina que você tem esse lugar na sociedade, você tem que respeitar o lugar dos outros. A gente tem prova, a gente tem nota, a gente tem regras de convivência. Se você chegar atrasado por não conseguir cumprir o cronograma, você tem consequência. Então tudo isso ele molda o comportamento das pessoas. Então a escola é basicamente um tutorial da vida? Cara, é exatamente isso. Ela é tipo uma versão demo da vida. Mas levando em consideração há quanto tempo o Durkheim viveu, o que de fato da tese dele segue sendo relevante nos dias de hoje? Cara, quase tudo. Ainda é o principal meio de socialização. É lá que nós aprendemos a lidar com diferenças, trabalhar em equipe, conviver com regras, e tudo isso ajuda a manter a sociedade funcionando. Tipo, a escola não é só pra aprender conteúdo, e sim comportamento. Isso mesmo. A gente tem que aprender comportamento e também o conteúdo que são passados nos livros, né? Mas nenhum sociólogo tá 100% certo nas suas teses, né? É verdade. E Durkheim, né, não foge disso. E a gente também tem algumas críticas comuns a Durkheim, né? Como a visão muito conservadora, que ele queria manter a ordem e não mudar. Então, né, ele não estava apto a mudanças, né? Ele ignorava desigualdades, então ele não olhava para as questões de classe, raça, exclusão escolar. E, Funcionasse perfeitamente, o que não é verdade, né? ele achava que a escola era perfeita do jeito que era, mas tipo, na prática a gente sabe que não é bem assim. É exatamente isso, cara. Ele via mais lado funcional do que os problemas reais. Dá um resumo aí, então, pra ficar mais fácil de entender, hein? Pra rapaziada aí que vai colar do trabalho. Pente fino, ó, pente fino. Bom, de forma que eu consegui sintetizar tudo, o Durkheim ele via a educação como um processo de socialização, uma formação moral, uma crítica de coesão social, um fato social fundamental e a base da convivência coletiva também. Mano, papo incrível. O João destrinchou tudo no mínimo detalhe, até esclareceu o dia aqui. Praticamente uma aula, né? Só com risada no meio. Cara, muito obrigado, gente. É sempre uma honra, viu? Então é isso, família. Muito obrigado por acompanharem. Beijão, hein? Pera aí, pera aí.